Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de construção de conhecimento. Sou o professor Eduardo, do componente curricular Fundamentos da Pedologia e Edafologia. Neste momento vamos para a aula 2, onde trataremos sobre o conteúdo A Gênese dos Solos. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Lembre-se, o processo de origem, formação e transformação dos solos tem estreita relação com o intemperismo, bem como com a acumulação de material orgânico. Não esqueçam deste pensamento e desta afirmativa. Pedogênese. O que vem a ser pedogênese? Bom, pedogênese é o processo de formação do solo, ou seja, um corpo natural dinâmico que resulta da interação entre diferentes fatores ao longo do tempo. O solo como produto da natureza não é apenas a camada superficial da terra. É importante perceber que é o resultado da decomposição e transformação de rochas e minerais com a participação de organismos vivos. E tem muita importância conhecer esses princípios. Bom, a gênese do solo é fundamental para a geografia, pois explica a sua distribuição na paisagem e as características que influenciam o uso humano e a dinâmica do meio ambiente, ou seja, a dinâmica ambiental. Bom, a teoria clássica do Kuchaev, temos aí um paradigma. Então, ele é considerado o pai da pedologia, o cientista russo, não é? Foi o primeiro a propor que o solo é um corpo natural com um histórico independente, fruto da interação entre múltiplos fatores. A fórmula do Kuchaev estabeleceu a teoria de que o solo, representado aí pela letra F, é uma função da interação de 5 fatores de formação. Então, S é igual ao F de função, que é igual a clima, organismo, relevo, material de origem e tempo. Representado aí nesta equação que vocês observam. Bom, detalhando os fatores, então temos o material de origem. Então, a rocha original, a ígnea, sedimentar ou metamórfica, ou o sedimento, depósitos recentes, que serve de matéria-prima, sua composição mineralógica influencia a fertilidade inicial e a velocidade de formação do solo. Isso é a matéria de origem. O clima, os principais agentes do intemperismo, a temperatura e a pluviosidade, determinam a velocidade das reações químicas em intemperismo químico e a intensidade da desagregação física, que é o intemperismo físico. E os organismos, a flora, a fauna e micro-organismos, as raízes das plantas, a ação de animais, né, como minhocas, e a decomposição de matéria orgânica são cruciais para a estrutura e a fertilidade do solo. Temos ainda o relevo. A topografia e a declividade afetam o movimento da água e o transporte de materiais. Então, relevos planos tendem a acumular material e desenvolver solos mais profundos, enquanto que encostas íngremes sofrem erosão e formam solos mais rasos. O tempo, a formação do solo é um processo lento, lembre-se, é um processo lento. Então, os solos mais antigos tendem a ser mais profundos, homogêneos e com perfis mais desenvolvidos do que solos jovens. O tempo permite que os processos pedogenéticos se manifestem e criem as camadas, que são os horizontes do solo. Bom, conhecendo esses processos pedogenéticos e os mecanismos de formação, temos a formação do solo, ele vai ocorrer através de 4 processos básicos. O primeiro é a adição, que é a entrada de materiais no perfil do solo, que é a matéria orgânica, poeira, etc. O outro é a remoção, então são perdas, são a saída de materiais do perfil do solo, através da erosão, lixiviação, lavagem de nutrientes e argila para camadas mais profundas. O outro processo, outro mecanismo é a translocação, que é o movimento de matérias-primas dentro do perfil de um horizonte para outro. Por exemplo, a migração de argila, conhecida como argiluviação. E ainda a transformação, que são as alterações químicas e físicas, dos materiais do solo, intemperismo de minerais, umidificação, ou umificação da matéria orgânica. Bom, o perfil do solo é a expressão da gênese. Então, o perfil é a sequência vertical de camadas, os horizontes que a gente observa, que se diferenciam pela cor, textura, estrutura e também pela composição. Então, quais são os principais horizontes? Nós temos o horizonte orgânico, representado pela letra O, que aqui há o acúmulo de material orgânico, não de composto, ou melhor, não decomposto, perdão. O horizonte A, que é o horizonte superficial, mineral e rico em matéria orgânica, o humus. O horizonte B,
que é o horizonte de acumulação, né, representado pela letra B, que é a iluviação de argila, né, óxidos de ferro ou outros materiais transportados do horizonte A. O horizonte C, que é o material inconsolidado, ou seja, rocha alterada, né, também chamado de saprólito. E o horizonte E, que é a rocha mãe, ou seja, a rocha original. A gênese dos solos na geografia e a relação dela do solo com a paisagem. Temos aí que a geografia vai se utilizar do conhecimento da gênese dos solos para um ponto importante, análise de paisagem. Então, a geografia se utiliza-se de mapear e compreender a distribuição de diferentes solos e em uma determinada área. Okay? O uso e planejamento do solo, por exemplo, para determinar a aptidão agrícola, né, ou construtiva de uma região, considerando as características do solo. E a gestão ambiental, que é identificar áreas vulneráveis à erosão, compactação e degradação para propor medidas de conservação. Algumas referências utilizadas nesta apresentação, né? E eu desejo a todos bons estudos, né? Bons estudos e até a próxima, pessoal. Boa semana para todos.